E aí, seus Rodolfinhos, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, direto do Mundo Invertido. Este é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol e nessa temporada traz aí como uma das principais novidades os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro e também dos confrontos da Copa do Brasil. Além disso, todo aquele conteúdo do OneFootball, de notícias, estatísticas, transferências, tudo segue por lá, assim como a transmissão do campeonato alemão, a Bundesliga, que começou no último final de semana. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro venceu o Londrina por 2-1 nessa noite de terça-feira lá no Estádio do Café, em um jogo definitivamente que não é para amadores, A gente sai atrás do placar depois de uma falha do Rafael Cabral, consegue um empate com um gol contra bizarro do zagueiro Simon e vira no último lance com um gol de Rodolfo, o herói improvável de uma vitória que deixou o Cruzeiro ainda mais isolado na liderança da Série B, porque nós chegamos aos 52 pontos na tabela, tendo 9 a mais que o vice-líder Grêmio e 19 pontos acima do quinto colocado, que é justamente o Londrina. Ainda faltam alguns jogos na rodada, mas essa vantagem não será modificada na rodada 23. O nosso próximo jogo é contra a Chapecoense no sábado em Brasília. Para quem tem dúvida do que é o tal jogo de 6 pontos, essa partida explica da melhor forma possível, Se o Cruzeiro tivesse perdido esse jogo para o Londrina, a gente estaria nesse momento 13 pontos acima do quinto colocado. Se ficasse no empate, seriam 16 pontos e como a gente conseguiu vencer no final, 19 pontos, Porque alguns times que estavam próximos ali, como o Tombense, não venceram na rodada. E como um bem-humorado muito bem lembrou aí nas redes sociais, na temporada passada o Cruzeiro também estava a 19 pontos do quinto colocado, Mas no caso era 19 pontos atrás e a gente ainda acreditava que dava para subir. Esse ano a gente está com 19 pontos à frente e ainda, tem aquela coisa, precisamos somar o restante dos pontos, até porque 99,9% de possibilidade de acesso não são 100%, E a gente está muito bem encaminhado para subir, mas ainda não está garantido na Série A. E hoje é dia de reverenciar a atuação de Rodolfo, que marcou o gol da vitória no último lance e também participou do gol de empate, dando a casquinha no primeiro pau. O camisa 33 exaltou o trabalho duro que tem sido feito no dia a dia, que ele nunca desistiu e sempre ajuda o time da maneira que é possível. E sabe aquela tecla que eu tenho batido muito sobre o Felipe Machado, da gente elogiar ou criticar o jogador de acordo com o que ele faz em campo? Eu acho que se aplica muito à situação do Rodolfo também. A gente pode criticar partidas anteriores e tudo mais, que ele não tinha arrumado nada, mas é fato, ontem ele mudou a história da partida. O Rodolfo foi o principal responsável pelos 3 pontos do Cruzeiro. Isso significa que ele é um craque, que a gente tem que comprar o passe dele, ele precisa ficar pro ano que vem? Não, gente, mas hoje especificamente nada disso importa. Hoje tudo que importa é que o Rodolfo entrou, mudou a história da partida, nos deu uma vitória e merece todos os elogios do mundo por isso. Vale pontuar que seria um gol e uma assistência se o Luvanor não desperdiça a chance, Porque no gol contra ali o Luvanor perde um gol debaixo da trave, mas por sorte o zagueiro veio muito determinado. E o próprio Luvanor é outro jogador que a gente deve pontuar, que não fez um jogo brilhante, mas deu assistência pro gol, É um cara que tá sempre nos ajudando nessa Série B também. E eu sei qual é o perfil da torcida do Cruzeiro, que a gente é muito exigente, sempre foi assim e tem que continuar sendo. Mas eu acho que em momentos como esse, depois de uma vitória absurda como foi essa, a gente tem que dar uma segurada no veneno da língua, sabe? E só curtir o momento mesmo, é agradecer, é elogiar. Hoje o Rodolfo é o melhor do mundo. E aplausos também para Bruno Rodrigues, que mesmo muito cansado foi para cima e fez uma jogadaça no último lance da partida que culminou no gol. O Cruzeiro não foi brilhante, mas não desistiu até o último minuto e acabou sendo premiado. E que jogador vem se provando ser o Bruno Rodrigues até o momento, São apenas 4 jogos aí com a camisa do Cruzeiro, apenas um gol marcado é verdade, mas um gol muito importante num jogo que estava meio encebado
ali contra o Tombense, e em todas as partidas ou ele participou de gol ou ele criou alguma jogada que poderia ter resultado em gol, né? Na estreia é ele que bate aquela bola contra o Bahia e no rebote o Stênio faz o gol. Contra o Brusque ele deixa o canezinho na cara do gol que infelizmente desperdiça, faz o gol contra o Tombense e dessa vez participa também dos 2 gols que a gente marcou. E como até o Pessolano falou na coletiva, né, o Cruzeiro precisava muito de um jogador com essas características, até pela ausência do Jajá, que segue machucado e deve ficar mais um período fora. O Bruno Rodrigues está entregando tudo aquilo que o Jajá entregava e um pouquinho a mais, né, porque tecnicamente é um jogador melhor, mais pronto, mais velho também, né, então é um jogador mais maduro, que está sendo assim uma contratação espetacular nesse início de Cruzeiro. Tomara que continue assim na Série B e no ano que vem na Série A também. O goleiro Rafael Cabral cometeu uma falha grave, soltando uma bola fácil nos pés do adversário que resultou no gol do Londrina. No entanto, foi um dos jogadores mais celebrados pelos companheiros após o apito final. E o treinador Pessolano falou sobre isso, que o Rafael é impressionante como pessoa e como goleiro, e foi muito importante ver que os companheiros estiveram junto com ele no momento do erro, que é natural. Que a comemoração no fim do jogo é a marca de uma equipe que se forma dentro e fora de campo. Os mais esotéricos, digamos assim, podem afirmar que na verdade tudo foi um plano muito bem elaborado por Rafael Cabral, né? Afinal o jogo estava ali meio sem graça, meio apagadão. Rafael foi lá e resolveu, não, eu vou entregar um gol pro Londrina, que é pro pessoal aqui, né, reunir forças pra gente não apenas se contentar com um ponto do empate, mas buscar os 3 pontos da vitória. É uma interpretação possível, mas eu não acho que foi o caso, foi um erro mesmo, né, daquele tipo de falha que um goleiro não pode cometer, mas eventualmente acontece, e foi muito bacana ver como todos os jogadores parece que resolveram dar ali uns 10% a mais depois da falha do Rafael, né, tipo, pô, esse cara tá ajudando tanto a gente, tá catando tanto, não merece ele ficar marcado por uma falha, né, que resultaria numa derrota do Cruzeiro. Todo mundo se juntou, buscou a vitória e foi doido demais. No final da partida houve uma confusão a partir do momento em que alguns torcedores do Londrina tentaram invadir a cabine onde era feita a transmissão do jogo pela Rádio Itatiaia, com o Oswaldo Reis Piquitito. Segundo os torcedores, o narrador teria os provocado dando tchauzinho. Alguns atletas do Cruzeiro conseguiram acessar lá as cabines para tentar resolver o imbróglio, né, para tentar dispersar os torcedores, e aí apareceu a polícia na história. Em vez dos policiais irem até a cabine, né, para dispersar os torcedores e para poder resolver a situação, o que eles fizeram? Impediram que os outros jogadores do Cruzeiro foram. Então, no final das contas, subiram 4 jogadores do Cruzeiro, tinham vários torcedores tentando invadir a cabine, e aí começou a ter ali um entrevero, né, entre os atletas do Cruzeiro que queriam subir e os policiais. Aí teve uns bicudos para cá e para lá, um gás de pimenta pra cara fora dos jogadores do Cruzeiro, e no final das contas ninguém se feriu com gravidade. É o mais importante. E a fase do Edu não é das melhores, porque os policiais supostamente identificaram ele como alguém que teria agredido um PM. No entanto, as imagens deixam claro que o Edu não estava envolvido, inclusive não era ele que estava mais vestindo a camisa 99, que teria sido o motivo da identificação. O resumo da ópera é que o Edu teve que ficar prestando esclarecimentos numa delegacia lá em Londrina, né? Inclusive relatou aí nas redes sociais que ficou 40 minutos lá numa prisão e tudo mais, e os caras tentando de alguma forma, né, ir contra a imagem. A imagem é muito nítida, o Edu não tinha nada a ver, ele tinha trocado a camisa com o atleta do Londrina, e os policiais resolveram que era o Edu, né? Identificaram o Edu no meio da confusão. O jogador acabou perdendo o voo de volta para BH, né, o voo fretado, mas já voltou hoje aí em voo comercial, já está em Belo Horizonte, tudo certo com ele também. E mais uma vez eu vou reforçar essa questão. Se tem um monte de torcedor tentando invadir uma cabine de imprensa onde está sendo feita a transmissão, qual que é o papel da polícia? É bloquear os jogadores de subirem ou ir até lá para dispersar os torcedores e resolver o problema? Gente, o jornalista tá lá, se ele tá cantando, gritando, narrando, comemorando, isso aí é um direito dele, tá? O torcedor tem que aprender a perder e a polícia tem que aprender a fazer o trabalho dela. Eles estão lidando com gente. E eu não tô falando aqui que os jogadores do Cruzeiro não erraram, que não se excederam, que eventualmente alguém não deu lá o tal do bicudo no policial, como aparentemente aconteceu, mas convenhamos, né, irmão? É difícil você ficar ali, né, com o sangue frio, absolutamente tranquilo, vendo que a polícia tá se negando a fazer o trabalho dela, que era oferecer segurança pro profissional
profissional de imprensa. E os policiais são, ou pelo menos deveriam ser, bem treinados para agir nesse tipo de situação, para saber o que fazer. Não é simplesmente sair dando borrachada no lombo dos outros e jogando gás de pimenta, tá? Isso não é o treinamento para quem deve lidar com pessoas. Quando a gente fecha a conta e passa a régua, o que ficou? Mais uma vez a polícia militar se mostrando despreparada para lidar com esse tipo de ação, e o melhor, né, disso tudo é que ninguém se feriu com gravidade. Imagino que nenhum jogador do Cruzeiro vai receber algum tipo de punição quando a gente observa o transcorrer dos fatos, né? Realmente não acho que nenhum atleta do Cruzeiro tenha feito algo absurdo, muito pelo contrário. Para mim o grande erro nessa história foi primeiramente dos torcedores do Londrina, que não tiveram espírito esportivo. Se o Piquitito provocou ou não a torcida dos caras, é impossível a gente saber, né? Não temos essa imagem, mas realmente eu não acredito que tenha acontecido, tá? Acho que os caras realmente ficaram putos e depois a polícia deveria ter feito o trabalho dela, né? Que não era segurar os jogadores, era resolver a encrenca lá em cima. Mas o bom é que tá todo mundo inteiro, o Cruzeiro mais líder do que nunca nessa Série B, e já vamos pensar aí na partida de sábado contra a Chapecoense lá em Brasília. Tomara que a gente consiga ter um bom público, né? Parece que até o momento já venderam mais de 10 mil ingressos. E só pra fechar esse vídeo, né? Na segunda-feira eu participei de uma live com o grande Thiago Valu lá no canal do Valuzeiro. Inclusive, quem não conhece, dá uma pesquisada e se inscreve lá. Thiago Valu é uma grande figura humana e um ótimo comunicador, mas enfim, a gente trocando uma ideia ali na resenha, veio uma coisa na minha cabeça que eu acabei falando lá na hora, né, a respeito do Cruzeiro ter sido um clube fundado por operários, né, com origens italianas e tudo mais, mas um clube de origem operária, e agora o Cruzeiro está sendo resgatado por um elenco de jogadores operários. E eu acredito que em alguns anos o Cruzeiro vai se recuperar, voltar a ser um time protagonista que briga pelos títulos aí de primeira divisão, Libertadores e tudo mais. Acho que o projeto está sendo feito nesse sentido. Mas sempre que nós nos lembrarmos desse time de 2022, eu acho muito importante que a gente se lembre também do time de 2019, tá? Qual era o perfil dos atletas que nos rebaixou e qual é o perfil dos jogadores que está nos recolocando na elite do futebol brasileiro? Porque a partir do momento que o Cruzeiro se organizou para fazer o básico, olha aí os jogadores que estão fazendo a gente voltar a ser feliz com o Cruzeiro, né? Que grupo de jogador foda que a gente tem hoje. Os caras que se unem depois de uma falha do goleiro para buscar uma virada, são os caras que agradecem a torcida depois de todos os jogos, independente do que aconteça em campo, e são caras que vão juntos até para defender um radialista cruzeirense, né, que estava sendo vítima ali de uma covardia, inclusive para sair na porrada com a polícia se for possível, tá? Isso pra mim é o Cruzeiro, tá? Essa união, essa coisa de jogar junto, não é super salário, não é vagabundagem, é um grupo extremamente trabalhador e que de vez em quando mata a gente de raiva, sim, de vez em quando os caras dão uma apanhada da bola, que é uma coisa impressionante, mas eles estão sempre lá trabalhando, tentando mais, com a intensidade que o treinador sempre exige, né? E na boa, gente, aquela frase nunca fez tanto sentido, tá? Ser Cruzeiro é bom demais. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Amanhã o Cruzeiro vai lançar a camisa amarela, né, o terceiro uniforme. Depois que houver o lançamento oficial, aí a gente fala sobre a camisa, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!